Bom dia, boa tarde e boa noite também para vocês que estão começando a assistir esse meu vídeo, que tem por título O que é o Perispírito? Agradeço a sua gentileza, agradeço a Deus esta oportunidade de mais uma vez trazermos aqui um assunto interessante que faz parte do nosso dia a dia. O perispírito, também conhecido como corpo fluídico do espírito, e que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do chamado envoltório grosseiro. A morte que ocorre é do corpo físico. O perispírito é também chamado de modelo organizador biológico. Nós, espíritos, veja bem, nós espíritos, porque todos nós somos espíritos. Eu sou um espírito e a minha religião é a religião espírita, eu sou espírita, mas eu sou, com todos vocês, espíritos reencarnados, vivendo mais uma reencarnação. Muito embora muitos ainda não concordem, o que não tem problema, porque nós temos o direito de ter opiniões divergentes, claro, mas todos nós somos espíritos. E um dia, depois da morte do corpo físico, esse pelo qual nós somos conhecidos, nós retornamos para o mundo espiritual, nos preparando para uma nova reencarnação. Mas o perispírito, ele vai comigo, sempre, para todos os lugares, como veremos em seguida. O espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar visível e mesmo tangível, como sucede nos chamados fenômenos das aparições. Ou seja, o médium vidente vê o espírito, ou se o espírito, através do perispírito, se condensar o perispírito, ele pode ser visto, até tocado, que foi o que aconteceu com Jesus, que foi tocado por Tomé, foi visto por todos os espíritos, porque ele condensou o seu perispírito. A matéria que constitui o corpo físico e o perispírito é um dos mais importantes produtos do chamado fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele engloba todo o universo e a construção de Deus. No perispírito, a transformação molecular que se opera, diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm sua origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Ambos são matérias, o corpo físico e o perispírito, mas em estados diferentes. Os elementos que formam o perispírito, ele é retirado do meio ambiente onde o espírito vive, encarnado ou desencarnado. O nosso perispírito foi retirado do meio ambiente do planeta Terra. Se eu me reencarnar em um outro planeta, eu retirarei de lá, então, ou será retirado de lá, os elementos para a formação do perispírito, de acordo com aqueles elementos daquele planeta. É o princípio da vida orgânica. O perispírito, ele é o modelo organizador biológico, né? O modelo organizador da vida orgânica, mas não da vida intelectual. A vida intelectual reside no espírito, ou seja, reside em nós, o espírito. Ele é, o perispírito, o agente das sensações exteriores. Como ele faz a ligação entre eu, espírito, e o corpo físico, é através do perispírito que eu, espírito, sinto as sensações. No corpo,
Essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo físico, com a morte do corpo físico, as sensações se tornam gerais. Por isso que o espírito, no plano espiritual, ele não tem órgãos, como nós chamamos de órgãos. Nariz, boca, olhos. Ele enxerga e sente por todos os lados seus, né? Por todos os lados do espírito. O perispírito, ainda, importante a gente frisar, ele não é igual em todas as pessoas, ainda que o elemento constitutivo seja o mesmo. A natureza do envoltório fluídico, ou seja, do perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores, eles não podem mudar de envoltório a seu bel prazer e, por conseguinte, não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Nós não podemos ocupar, nós espíritos ainda imperfeitos, não podemos ocupar um mundo superior, porque nós não temos condições morais para isso. E não podemos ir também para um mundo inferior por nossa própria vontade. É sempre sujeito a um planejamento reencarnatório. Mas nesse planejamento reencarnatório, eu não posso ir para um mundo superior às minhas qualidades morais. O envoltório fluídico de alguns deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais dos espíritos ainda inferiores, se assim nós podemos nos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo espírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão pelo qual acreditam crer-se vivos, mesmo depois da morte. Outro ponto extremamente importante é que, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto em fenômenos psíquicos e patológicos também. Poderíamos agora falar sobre função e uso do perispírito. Podemos apresentar assim: quando o espírito está encarnado, o perispírito serve de ligação entre o espírito e o corpo. Estamos repetindo isso porque nesse nosso vídeo de 12 minutos mais ou menos, nós vamos dar uma ideia da importância do perispírito, do que é o perispírito. Não vamos explicar de modo minucioso o que é, apenas para despertar em todos nós o interesse por estudar esse importante assunto. É através do perispírito que passam as sensações que vão do corpo físico para o espírito. As doenças, em sua maioria, se manifestam antes no perispírito e depois no corpo físico. Porque, mais uma vez repetimos, o doente não é o corpo, o doente é o espírito. Mas a doença se manifesta no corpo físico porque o espírito está doente. Então, o corpo físico sofre as consequências, então, da sua doença. Vamos citar, por exemplo, os cânceres, que aparecem no corpo físico. Mas antes eles se manifestam em nós, espíritos, através das nossas ações. E, através desse sentir doente, desequilibrado, passamos para o perispírito a doença, que vai se manifestar no corpo físico. Parece difícil entender isso? E é mesmo difícil entender, sem dúvida nenhuma. Por isso falamos que estamos dando uma passada sobre a importância do perispírito. Importante é que eu consiga despertar em cada um dos amigos que estão me assistindo realmente o interesse por estudar esse importante assunto. Repetindo mais uma vez, que as doenças se manifestam antes no perispírito e depois vêm para o corpo físico. É como se o perispírito se enchesse de tal modo com doenças e desequilíbrios e vícios que precisasse expulsar então essas doenças, esses vícios para algum lugar.
e expulsam-na para o corpo físico. É quando surgem as doenças. E a gente acha que é o corpo que está doente, mas na realidade ele apenas está expondo uma doença que está em mim, espírito. Portanto, as terapias futuras deverão atuar mais no perispírito do que no corpo físico. Quando desencarnado, o perispírito continua em sua atividade de corpo envoltório do espírito, ou seja, levamos conosco o perispírito. É através do perispírito que as entidades espirituais se manifestam para os videntes e se comunicam conosco no planeta, como vemos em O Livro dos Espíritos, na questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo e não têm mesmo o corpo físico, como eles podem comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Os espíritos respondem que os espíritos comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Eu, o Jorge, irei desencarnar um dia. O perispírito que está moldando, que moldou esse corpo, essa aparência com que os amigos me conhecem, levarei comigo para o perispírito. Quando eu me manifestar em um centro espírita, eu irei me manifestar com essa aparência, para que o médium possa dizer, olha, é o Jorge que está aí se comunicando. Ou seja, para que eu seja conhecido. Eu conservo essa aparência. Posso, dependendo da minha elevação moral, mudá-lo um pouco, torná-lo um pouco mais jovem, alguma coisa parecida com isso. Mas a aparência vai ser essa, para que a gente reconheça. Esse é o tema desse vídeo que acabamos de gravar. Convido os amigos a estudarem mais ainda sobre o perispírito, porque é extremamente importante e interessante que a gente conheça esse delicado e importante assunto. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.